Você já ouviu falar da Igreja da Parede Preta? Você já ouviu falar que lá, quando os louvores começam, eles apagam as luzes? Eles falam que lá não tem Jesus, que lá eles não pregam a salvação, não pregam a vida de Jesus, e que lá tudo pode, que é uma bagunça. Geralmente a gente vê falar muito mal dessas igrejas, e a gente vê também famosos, eles postam então vídeos, né? Geralmente nessas igrejas. Lá o povo é muito alegre, muito saltitante. Eu vim te trazer, diante dessas críticas, o que realmente acontece dentro da igreja, e eu vim te trazer também uma alerta sobre isso, tá? Mas se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, quer saber mais da Igreja da Parede Preta, eu convido você a se inscrever no meu canal e assistir esse vídeo até o final para você entender tudo sobre a Igreja da Parede Preta. Os meus vídeos geralmente são vídeos curtos, não são tão longos assim, mas se você tem um pouco de pressa, é só você entrar aí na lupinha aí do lado e colocar então para ele rodar um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou te trazer então aqui o que a palavra de Deus diz. Em 1 Samuel 16:7 diz assim: o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus, ele conhece o coração. Então, o primeiro alerta que eu quero te dizer é que Deus não está preso em um templo bonito, Ele não está preso num templo de cores claras ou de cores escuras. Deus, ele olha para o meu e o seu coração, para o coração daqueles que o buscam, tá? Esse é a primeira alerta. A segunda alerta é que você pare de rotular as coisas de Deus, achar que as coisas de Deus têm que ser triste, aquelas pessoas quietinhas, aquelas pessoas que não são felizes, aquelas pessoas que andam toda engessada, todas uniformizada com um tipo de roupa. Claro, nós temos que ter prudência, mas nós não podemos mais viver em um tempo em que, com algumas palavras distorcidas, eles inventaram normas e tudo mais, tá? Deus está aonde nós buscamos Ele, tá? Então parem de engessar as coisas de Deus, parem de achar que Deus está somente nos ambientes de cores claras. Isso é uma grande mentira. A minha experiência com a Igreja da Parede Preta é que eu vivi muitos anos longe dos caminhos de Deus, mas sempre fui uma pessoa que tive muito, como é que eu posso dizer, sempre tive, assim, uma conexão boa, assim, com Deus, mas fiquei, então, fora dos caminhos de Deus por algum tempo e me reencontrei numa igreja da Parede Preta, tá? O segundo versículo que eu quero dizer para você tá em Mateus 7,16. E pelos frutos conheceremos a árvore. Então eu posso afirmar que uma igreja de Parede Preta em que eu congrego, eu já vi transformação, de vida, transformação de pessoas que estavam com o casamento então destruído, restauração de muita coisa. Todos os finais de semana que eu vou aos cultos, eu vejo pessoas falando, testemunhando os milagres de Deus. Para de achar que porque a igreja tem as luzes fortes, em que os jovens são muito alegres na hora do louvor, que Deus não está lá. Para de achar que Deus não, sabe? Para de achar que tem que ser de um jeito ou do outro. Antes de você sair falando dessas denominações, faça uma visita e veja realmente. Lá, talvez, eu estou falando da que eu congrego. Lá, o pastor sempre fala sobre a vida de Jesus, sempre fala dos princípios bíblicos, de perdão, de muita coisa, entendeu? Tudo que está escrito na Bíblia, e para mim foi um divisor de águas. Eu amo a Igreja da Parede Preta, então, e aqui na minha cidade eu acredito que seja a única igreja, e realmente tem muito jovem lá, e os cultos são bem alegres mesmo, e às vezes eu vejo que eles postam nos finais de semana os cultos dos jovens, e eles estão sempre alegres, saltitantes, dançando, mas porque a palavra de Deus diz que muitas pessoas dançaram perante Jesus, é uma forma de adoração. Então você não critique a forma de adoração de outras pessoas, e se você não tem experiência na Igreja da Parede Preta, eu convido você, se você mora aqui na região, então, para você ir então na igreja que eu congrego, é a Igreja Recomeçar Joaçaba. Se você quiser procurar no Instagram também, para você conhecer então a Igreja da Parede Preta, vocês vão ver que é uma igreja normal, só que simplesmente eles pintaram. Então Deus criou todas as cores, né? E com certeza o preto faz parte então da criação de Deus, e não tem nada de diferente numa igreja da Parede Preta.
Vamos parar de rotular as coisas de Deus e achar que esse ou aquele estão errados, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você caminhe então junto comigo aí para aprender da palavra de Deus. Esse é o vídeo de hoje e um forte abraço.